Álcool deprime, calmante deprime. Se você for ver a classificação de calmante, tarja preta, e álcool é a mesma. A sua mãe, ela teve depressão, a Maísa? Teve, com certeza, né? Quer dizer, tinha uma coisa assim já muito forte, que era o álcool, né? E a mistura, o álcool foi muito forte para ela, né? Eu acho que essa relação com a bebida que realmente atrapalhou bastante. Mas, por outro lado, ela, num período que ela resolveu, por exemplo, não, vou botar uma coisa dentro do meu corpo, que se eu beber, eu morro, né? Tinha uns tratamentos assim. E aí foi uma mudança muito radical na vida dela, mas o álcool prejudicou ela bastante na parte de depressão. Boemia, era à noite. O álcool era quase uma questão social. Cigarro, né? Álcool e cigarro. Era questão social total. E você falou uma coisa sensacional. O álcool, por si só, se você for ver qual é a classificação do álcool, né? Depressor do sistema nervoso central. O álcool vai deprimir. Não tem jeito. Essa coisa da hora que ela ressaca de angústia bate, né? Porque assim, o álcool, ele deprime o sistema nervoso central. Então você vai bebendo, vai apagando. O álcool, a gente pode esquecer que leva ao coma. Ninguém morre de coma alcoólico, de outra droga. Entrou em coma por maconha. Não entrou. Chapou, mas não entrou. Cocaína, você pode até ter arritmia, mas o álcool leva ao coma. Né? Então, quando você vai aumentando a dose, você vai desligando os sensores cerebrais. Tanto que é aquela hora que a gente começa a repetir a mesma coisa, a gente já tropeça, o reflexo está indo embora. Ali o cérebro está dizendo, olha só, se continuar, eu vou apagar as luzes. E o que acontece? Nessa hora que você vai apagando, automaticamente o cérebro vai liberando noradrenalina e adrenalina. Para quê? Para tentar te acordar. Aí o que acontece? Você pifa, dorme. No dia seguinte você levanta como? Acabada, taquicardia. Tanto que tem aquela coisa da crise de pânico pós excesso de álcool. Tem. Bebeu disso para beber, você tem que pensar 3 vezes. O que aconteceu? 3 vezes. E o que aconteceu na pandemia? Nunca se vendeu tanto vinho. É verdade. Olha, o pessoal do comércio de vinho faturou. Porque era um tal de fazer, eu vou tomar um vinhozinho. Fazer uma live. Tomar um vinho juntos. Teve gente ficou bêbado durante a live. Então teve esse fator também na pandemia. Olha, agora que você me... Porque eu depois da pandemia, tive um pequeno insight assim de uma deprê, que a gente tomava vinho direto, gente. Estou te dizendo, aquilo que você estava falando, não vejo como uma depressão. Talvez tenha sido essa desregulagem. E foi legal que o Jaime colocou, porque, assim, naquela época de Maísa, que maravilhosa, né? Era quase ir para a boemia e não beber, a pessoa era rejeitada. A pessoa era rejeitada, literal. Claro. Hoje em dia já causam... Mas o pessoal ainda aceita. Tipo, não bebo. Agora, o bom da história é que temos tratamentos e temos ótimos resultados, né? Temos. Quer dizer, depressão tem cura, né? Depressão tem cura, tem tratamento. E tem uma coisa que durante muito tempo a gente só tinha os remédios. E o que aconteceu? Com o passar do tempo, o uso discriminado de remédio, porque as pessoas começavam a usar remédio, ia na barraquinha lá do Leblon. A babá passava remédio para outra babá. Eu vivi essa época. Claro. De tipo assim, não tomo Lex, não tomo fulano, tomo vai no frontal que é melhor. Exatamente. Todo mundo tinha. Eu me lembro que aquela jornalista maravilhosa, gente, a irmã da Danusa. A Danusa tinha, ela falava, não faça só pochete, bota isso, bota aquilo, bota aquilo. O kit. Né? Então, esse uso excessivo, por exemplo, calmante deprime. Álcool deprime, calmante deprime. Se você for ver a classificação de calmante, tarja preta, e álcool é a mesma. Literalmente a mesma. E diminui a libido também, né? Minha filha, diminui memória, diminui a libido. O álcool também. O álcool é muito bom. Uma pequena dose para você começar pequena a pode, né, gente? Olha, não, mas pequena. O que é pequena? O que é pequena? Eu prefiro não saber. Porque tem, olha... Não sei qual é o seu conceito de pequena, doutora. Mas vamos lá, tem esse conceito, não é meu. Você tem 3 fases no álcool. Você tem aquela relaxante, que é uma pequena dose, e que é bacana. É aquela hora que você sente aquela sensação que o corpo ficou mais levinho. De vinho, assim? Até 2 taças de vinho. Tá.
com a aguinha antes. Isso aí acabou, fecha a conta, porque o que você tinha de bom é isso. Tá Se bom. você continua, o que acontece? Você começa a perder, a coisa sobe diz o que não quer dizer. Digo. Liga para quem não deve ligar. Se beber, não tecle, né? Se beber, não Se a taça do vinho tinto é enorme. Não, mas não é assim. Bom, você morre ali. Não, mas não é aqui não, gente, Quase pelo uma amor de garrafa, Deus. uma taça daqui. Né? Tem que ser a coisa regradinha. Agora, e você tem a última, que aí é aquela hora que você já perdeu os sentidos e aí você começa a entrar nesse risco de coma, ou então, se teu organismo for muito competente, liberar adrenalina, noradrenalina, no dia seguinte você levanta. Com Deus, sei bem.